Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los nessa aula de número 20 para fazermos uma apresentação geral dos conteúdos que nós iniciaremos hoje e que farão parte da grade curricular desse terceiro bimestre do ano letivo 2021, que contemplará os meses de agosto e setembro que nós iniciamos na aula de hoje. Então, a aula de hoje ela será utilizada para apresentar os conteúdos que estão por vir nesses próximos 2 meses letivos do ano de 2021. E nós começaremos a nossa próxima aula a tratar de um assunto bastante interessante. A Guerra Fria, o período que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo assumiu uma bipolaridade. De um lado, os países liderados pelos Estados Unidos representando o grande bloco capitalista. E do lado antagônico oposto, o grupo de países liderados pela União Soviética, que estavam no grupo socialista. A Guerra Fria que tem uma série de eventos, dentre os quais alguns muito importantes, como a corrida espacial, a corrida armamentista, alguns conflitos como a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias. E nesse contexto da Guerra Fria nós trataremos basicamente de 2 países que vivenciaram revoluções socialistas. Eram capitalistas, vivenciaram um processo de revolução socialista, romperam com o imperialismo americano e aliaram-se à União Soviética Socialista. Um deles foi um país asiático, a China, que liderou o processo revolucionário entre 1948 e 1949 com Mao Tse-tung, e Cuba, aqui na América Latina. Cuba foi o primeiro país da América Latina a fazer uma revolução comunista liderada por Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Guevara, e eles vão romper com o domínio americano, proclamar uma ditadura socialista em Cuba e aliar-se à União Soviética bem no auge da Guerra Fria. Nós trataremos das 2 revoluções, dos 2 processos revolucionários, tanto o chinês como o cubano. Trataremos também do processo do nacionalismo na África e na Ásia. O nacionalismo nada mais é do que o processo de independência das colônias africanas e asiáticas após a Segunda Guerra Mundial. Os países africanos e asiáticos aproveitaram o momento do fim da Segunda Guerra, que os países europeus, exploradores da África e da Ásia, estavam em crise por causa da guerra, aproveitaram esse momento de crise da Europa e proclamaram a ruptura, proclamaram a independência. Esse processo é chamado de nacionalismo ou descolonização. Colonizar é explorar, descolonizar é se libertar. Foi o período em que as nações africanas e asiáticas foram fazendo guerras, lutas de ruptura, de independência, de descolonização. Outra questão ímpar que nós trataremos nesse terceiro bimestre letivo é a questão da República Liberal Populista no Brasil, que começou em 1946 com o general Eurico Gaspar Dutra na presidência, passou pela volta de Getúlio Vargas ao poder, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Esse processo é chamado de República Liberal ou Populista e que nós apresentaremos todos esses governos com o que mais importante aconteceu sobre o cenário histórico da época e, em seguida, nós trataremos do golpe militar de 31 de março de 1964. O regime militar que foi implantado no Brasil e que durou 21 anos, tendo a passagem de 5 generais pelo poder no Brasil. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, o general Castelo Branco, o general Costa e Silva, o general Médici, o general Geisel e o general João Batista Figueiredo. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo, que totalizaram 21 anos de ditadura militar em que as Forças Armadas assumiram o comando político no Brasil. Um período que teve seus aspectos positivos, como muitas obras, crescimento econômico, milagre econômico no Brasil, e teve os momentos também mais negativos, como a censura aos meios de comunicação, as prisões arbitrárias. Então é um regime bastante controverso e que nós trataremos aqui, tentando não polemizar, mostrando os aspectos positivos e negativos desse período em que as Forças Armadas estiveram à frente do poder no Brasil. E obviamente, se tratando de ditadura no Brasil, nós trataremos também de outras 2 ditaduras militares aqui em países vizinhos da América do Sul. Nós trataremos da ditadura do general Augusto Pinochet no Chile, que foi de 1973 a 1990. E nós trataremos também da ditadura na Argentina, com o Jorge Rafael Videla e o Leopoldo Galtieri, 2 generais do exército argentino, que estiveram no poder entre 1976 e 1983. Então perceba que esse conteúdo do nono ano ele é imprescindível, ele é muito atual, ele é muito importante. Então nós contemplaremos nesses 2 próximos meses Guerra Fria, Revolução Socialista em Cuba e na China.
Trataremos também aqui da história do Brasil, da República Liberal Populista, em seguida da República Militar, que é o período da ditadura militar no Brasil, e trataremos de outras duas ditaduras vizinhas, a ditadura de Pinochet no Chile e a ditadura militar na Argentina. Serão conteúdos maravilhosos que nós faremos pausadamente a cada segunda-feira. Gostaria de conclamar vocês e a partir de segunda próxima nós já começaremos com Guerra Fria, a bipolaridade entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Aguardo todos vocês para uma gama de novos conhecimentos, novas informações, para que a gente aumente o nosso leque de conteúdos e oportunidades no futuro. Forte abraço, aguardo vocês todas as segundas. E até lá, fiquem com Deus.